Bom, bom dia. Nós estamos saindo agora da hemodiálise, né? E ela não está passando bem, está com a pressão baixa. Isso acontece muito, né? Em relação a esse tratamento. Ela está quietinha aqui e eu vou continuar aqui a nossa conversa. Estou tirando a máscara aqui porque lá dentro do centro tem que estar com máscara. Nós estávamos até comentando de manhã, né, sobre a confecção da fístula, né? Então a gente foi para fazer a fístula, né? Você leva um período em torno de 28 dias para ela ficar segura, para que você possa usá-la, né? E nesse intervalo foi sendo feito através do próprio Permiquet, né? Depois que a gente começou a fazer, ver se a fístula está bem, tudo, está respondendo bem, a gente começa a pensar em retirar o Permiquet, né? Que é um ato, tem que ser um ato bem seguro, para que você não tenha risco da fístula dar problema, né? E você tem que fazer de novo, colocar de novo o Permiquet. Então você fica em paralelo, né? Você fica com o Permiquet e vai usando a fístula, ver como é que ela responde ao tratamento. Passou algum período, um mês, 2 meses, né? Você vê que está tudo bem, aí você vai para uma cirurgia, né? Que tem que ser no hospital, porque às vezes corre o risco de sangramento, como aconteceu conosco, né? Foi marcado o dia para tirar, o médico, o cirurgião vascular tirou, voltou pro quarto. Até nesse dia a gente faz uma operação casada para que não precise vir na clínica fazer a hemodiálise, você faz no hospital, mas para isso você tem que fazer uma operação casada. A gente fez essa condição e quando tirou, o médico acabou o procedimento, levou um tempinho, começou a sangrar. O pessoal fez pressão na veia e tudo, muito sangue, e chamaram o médico de volta, né? O cirurgião voltou e ele fez a pressão na veia por algum tempo, até ficar seguro. Logo que passou, começou a fazer a hemodiálise no hospital. E aí ele já deixa a liberação da alta, né? Porque depois da hemodiálise, almoça, era de manhã, né? E sair com o almoço e ir para casa. Então a gente almoçou, isso começou cedo, né, num dia anterior, e saímos de lá quase 2, 3 horas da tarde. Isso foi num sábado, né? Então já estava feita a hemodiálise e já tinha programação para na segunda-feira retornar. Tá tudo bem, senhor? Tá tudo bem. Para retornar para fazer a hemodiálise, dar continuidade. E assim a gente vem fazendo, né? A hemodiálise na realidade, era terça, quinta e sábado, né? 4 horas. Mas a gente começou a observar, né? O negócio passando mal, sempre passando mal. E a médica falou assim, vamos diminuir meia hora e acrescentar mais um dia. E a gente fez isso segunda-feira, já vai para mais de um ano nessa questão, dos 4 dias. Porque normalmente quando você vê, a pessoa faz 3 dias, né? A gente sabe muito disso, né? A gente estava correndo por fora dessa situação toda, a gente sabe que as pessoas fazem terça, quinta e sábado e o outro grupo segunda, quarta e sexta. Mas tem casos que tem gente que faz todo dia, faz 2 horas, né? Todo dia. São pessoas que também estão com problema do coração, e aí o coração fica sobrecarregado quando você faz a hemodiálise. Aí você faz 2 horas só e todo dia. E quando nós tiraram meia hora,
E a gente faz na segunda-feira 3h30, na terça 3h30, quinta 3h15 e no sábado, como hoje, 3h30. E vem fazendo assim. Só que a gente tem observado, né, que tem saído também com a pressão muito baixa, né? Você, na realidade, tem uma série de alterações. E a pressão dela tem caído muito. E na quinta-feira ela passou mal lá dentro do centro, quando estávamos saindo, né? Na frente até dos médicos, já tinha feito peso. E aí ela teve essa queda de pressão e saindo na cadeira de rodas. Hoje ela falou que não precisava, porque quando você tem essas situações todas, normalmente o procedimento, a clínica segura, você bota na emergência até você se restabelecer. Nós já temos, de fato, que ela melhora logo depois, né? Até porque começa a circular todo o seu sistema circulatório, começa a se circular e você vai pegando uma situação de ficar adequado, né? Mas hoje ela saiu, disse que podia sair sem cadeira de rodas, mas quando a gente pesou e mal saiu, ela já sente a cabeça pesada e falta perna, né? Mas hoje deu para segurar um pouquinho, que o carro tem estado assim, praticamente na porta da clínica, né? E ela fica, de certa forma, se restabelecendo. Vai até em casa dessa forma, e em casa a gente sobe de cadeira de rodas também para não ter risco. Então, essa sequência de sessões de hemodiálise, né, você vai fazendo que é uma maneira de você permanecer, de certa forma, controlado, né, até que chegue para você o transplante. Até a gente, nessa semana, nós fizemos um contato com um grupo, que não é esse grupo da clínica, né, eles se conhecem, uma médica que está fazendo esse acompanhamento e que vai fazer a cirurgia do transplante. A gente entrou em contato, perguntando como é que nós estávamos na fila. Ela falou que está tudo direitinho, que não precisa acrescentar nada, a Glacimar já está preparada para receber. Aparecendo o rins, ela não tem nada para fazer, né? E a gente sempre faz exame de rotina, é o que tem para fazer. Mas se tivesse um rins liberado para ela, já poderia fazer, porque nada impede. Ela está bem nos exames, em tudo. E aí a médica, a doutora, explicou que aguardar, né, que tá para sair, né, aquela situação, né? A gente fica numa ansiedade, até a gente conversou, né? Vai ser no tempo de Deus, né? Não é no nosso tempo. Isso aqui, vou abrir um parêntese aqui para pedir para vocês, vocês podendo, né, se o coração de vocês pedirem, sejam doadores de órgãos. Tem muita gente precisando. No meu caso é o rins, né? Mas tem gente precisando de tudo que é órgão que seja permitido fazer um transplante. Tá bom? Tem até um caso que aconteceu, um acidente, né, esses dias aqui no Rio de Janeiro, um ônibus da integração do metrô entrou numa curva, me parece que a porta não estava bem fechada, e ela bateu na porta, caiu, e ela bateu com a cabeça no chão e acabou indo a óbito. Mas ontem foi dito que ela é doadora e ela deu os órgãos todinho, né? Ai, que legal. Ela doou os órgãos para todo mundo. Então, o que a Glacimar está falando é essa questão, né? Porque você pode dar vida para alguém. Você mesmo, quando você perde a tua vida, tu dá vida para alguém, né? É uma situação até interessante. Então, é isso. E tem a situação para ser compatível, né? Nós temos um senhor, né, que na quinta-feira, na terça-feira, né, ele saiu da sessão, muitas pessoas sentam ali para conversar comigo, e ele falando para mim, eu acho que eu vou fazer o transplante hoje. Eu falei, que bom, que coisa
importante, que maravilha, a gente ficou feliz e tal. Então, já está tudo certo, eu vou lá para o hospital lá em Copacabana e mandaram vir, porque até um procedimento muito legal que está acontecendo é que quando tem isso, está acontecendo as pessoas virem fazer a hemodiálise para ir sequinho, né, para cirurgia, eu acho que é legal isso. E assim ele fez, ele estava aguardando o filho dele, né, o filho dele pegou ele e levou. E isso na terça-feira. Na quinta-feira, para surpresa nossa, né, ele apareceu, né, desceu do táxi e falou assim, não deu certo. O que houve? Não, eu fui para o hospital, tomei o banho lá, me prepararam, passaram um produto em mim todo, já tinha feito o acesso, estava tudo certo. Aí por último, foi feito no finalzinho, eles pegaram o meu sangue, misturaram com uma outra substância e viu que não era compatível na hora isso. E aí foi suspenso o transplante, o rins veio do Paraná para ele. E eu falei, aí ele falou assim, não foi. Eu falei, não, foi. Porque se você tivesse feito ia dar errado, né? Então, olhar com essa forma também. Falei para ele, vamos em frente. Mas agora eu também sou o primeiro da fila. Olhar com luz, né? Olhar com luz. Eu sou o primeiro da fila, não é bem. A gente sabe que a gente não fica como o primeiro, porque às vezes aparece um rins e não é pra gente, não pode ser pra gente, né? Compatível. Não é compatível. Então isso é relativo, né? E ele conta a história dele pra mim, dizendo que ele já é um senhor, já tem idade. Ele falou assim que o irmão dele, alguns anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, teve problema renal e ele foi doador. Ele deu um rins dele, deu para o irmão passou pelo transplante, ficou bem e depois teve, no meio do caminho aí, faleceu, mas não nada de rins. E ele acaba ficando com o rins dele, tendo a parada do rins dele. Você vê como é que é a vida, né? A vida tem essas situações todas. Então ele até falou assim para mim, sou preferencial porque eu fui doador, eu dei meu rins. Então, dentro do conceito de transplante, quem foi doador de rins está na frente dos outros. Que legal. Mas é isso, até hoje eu não vi ele hoje, né? Não estava lá na quinta-feira e hoje eu não vi. Não sei se ele vai. Então a gente vai saber na semana que vem aí, que a gente saber como é que ele está. E essas questões que a gente estava colocando, né, do dia a dia, né, quando você faz a sessão de hemodiálise, né, você chega, né, quer falar, professor? Um pouquinho? Não, pode falar, estou complementando. Ela está se restabelecendo e você chega, né, você passa para pesar, para saber como é que você está, para ver quanto é que você tem, porque eles têm dentro do sistema, está gravado lá o teu peso seco. Nós já falamos alguma vez aí atrás em alguns vídeos, se alguém tiver dúvida, vai lá buscar lá atrás, tem essa informação. O peso seco é o peso que você sai da hemodiálise se sentindo bem, de pressão, de glicemia, né, suas funções direitinho. Então é o peso seco. Então todo mundo tem um peso seco, que é quanto de líquido você tem dentro do organismo, né, que possa viver e não está em excesso. Então, o peso seco você está bem. Então você passa, quando você pesa, quando você chega, né, a primeira coisa que eles vão fazer é verificar o peso. Para a médica que está, nefrologista que está de plantão, fazer a conta de quanto vai ser de perda, né, e o que ela vai precisar fazer naquele momento, e como é que está o paciente, porque eles medem a pressão arterial, medem glicemia, né, medem temperatura, para ver como é que você vai se comportar durante a sessão de hemodiálise. Aí dependendo da necessidade do paciente, eles aumentam o sódio na própria máquina, tudo isso na própria máquina. Aumentam o sódio, diminui a temperatura do banho, que tem o banho glicosado, tudo isso é o sistema da máquina.
A gente está falando assim, vocês não vão entender muito bem, talvez, porque vocês não estão vivenciando, vendo, né, como é que funciona isso. Mas aí eles mudam tudo, tanto que a gente sente muito mais frio, porque diminuiu a temperatura e a gente tem que se cobrir, além do ar-condicionado, tem essa história de diminuição da temperatura lá na máquina. Todos que chegam com manta, né? Você leva uma bolsa, nós temos uma bolsa aqui, a gente entra com essa bolsa, que é uma manta, que todo mundo fica, tem que estar bem protegido da temperatura também. Muito frio lá dentro. Independente de você trabalhar com a temperatura baixa, você é necessário com uma série de requisitos ali, né? Então você passa para você, depois que vê o peso, vê todos esses marcadores, né? Você vai para... vem uma técnica para poder fazer o acesso, né? Através da fístula, né? Que tem arterial e o venoso. Então são dois pontos que você é usado, né? E aí bota o tempo que é determinado, e a máquina já calcula tudo, fica tudo preparado, e o pessoal da enfermagem, o pessoal, os técnicos, ficam monitorando o paciente para ver como é que ele se comporta. Porque normalmente tem muita gente que tem o que aconteceu com a Glaucimar, né? Acontece com outros também. Sim. Então a pessoa tem... Às vezes vaza sangue do braço, a pessoa tem que retornar para fazer de novo curativo. Porque a pessoa, quando ela fala de retornar, porque você sai, né, e aí você coloca o curativo no braço, nesses dois pontos que foi feito, e às vezes você começa a sangrar, está com muita pressão ali, né, e aí começa a botar sangue para fora, tem que voltar. Eu mesmo fiz uma bolsinha, né, que tem atadura, tem álcool, e tem gases, né, porque a gente passou por alguns sustos, né, dessa natureza. E depois até ficou bem, mas uma semana atrás ela teve também, mas foi durante, né? Foi durante. E a Glaucimar tem o fator que ela não enxerga, mas ela sentiu que estava quente. E quando ela bota a mão, dentro do processo da hemodiálise estava vazando sangue, né? E aí botou sangue na roupa toda, até a gente levou isso para o pessoal de cima da clínica, porque tem que ter uma atenção, né? Não que seja para punir ninguém, mas você tem que estar monitorando, porque isso é um fato que acontece, né? E logo no início que a gente começou a fazer hemodiálise, né? Vazou bastante, lembro uma vez que, mas nossa, mas me sujou muito, até as roupas internas ficou toda ensanguentada, ficou cheia de sangue, né? Então a gente fez uma proteção aqui no carro para ela poder sentar, e troquei algumas roupas dela, a gente sempre carrega uma roupa subselente ali na mala também, Não, a partir disso que a gente colocou a roupa. Mas desde que está no hospital, né? Desde lá do hospital a gente já tem uma bolsa que tem essa finalidade, né? Sim, mas a gente não chegou a trocar nesse dia no carro, não. Tanto que você colocou aqui um aparato para poder sentar no banco. Estava ensanguentada. Então tem essas coisas todas. E esse retorno agora que nós estamos fazendo, né? Estamos voltando. É sempre uma situação, vamos dizer assim,